Boa tarde, a paz do Senhor para todos nós. Eu estou com uma palavra para repartir com aqueles que necessitam de um fortalecimento espiritual e um entendimento com relação aos dias que Jesus nos ensinou, né, a respeito do passado, do presente, do futuro, né? E eu acredito que esse ensinamento a gente esquece na caminhada. A gente esquece, como esquece também de muitas outras coisas, não é verdade? Mas eu creio que Deus, ele nos compreende, ele nos entende. Nós que muitas vezes exigimos de nós mesmos e até pensamos que o que fazemos é pecado, o que fazemos está errado, o que fazemos, tentamos nos corrigir, punindo em disciplina nós mesmos. E Deus, nas tuas escrituras, já nos ensinou aquilo que é de direito para uma vida de fé, né, na caminhada, né? Então, eu venho aqui no texto de Mateus 6, versículo 25, né, que nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então aqui, quando ele pede observai as aves do céu, ele não está dizendo que você vai agora parar a sua vida, vai ficar olhando a ave do céu e o tempo vai passar. Não é isso que ele está dizendo. Observai as aves do céu. O que ele quer dizer? Tira o olho da sua ansiedade e olha para aquilo que Deus a criou e a sustenta, sem até mesmo que elas se preocupem com o dia de amanhã, com o dia de hoje, o que elas vão comer. Porque o Pai que a criou sustenta. Então você tira os olhos da sua ansiedade e olha as aves do céu. Aí depois ele fala: qual de vós, no 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha para o seu passado. Você nasceu com quantos centímetros? Eu nasci com quantos centímetros? Hoje eu estou com 1,75 m. Né? Então, assim, quanto que eu acrescentei na minha altura? Então, se a gente analisar quando se trata de uma posição de fazer algo, nós nos deparamos com um conflito em Jesus. Por quê? Porque ele nos ensinou tirar de nós os olhos da preocupação. Porque se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que desde o tamanho, desde que tudo que nós já comemos, desde tudo que nós, roupas que nós já vestimos, que passou por nós e não temos mais, né, o alimento que já foi, né, a roupa e muitas outras coisas. Mas assim mesmo no nosso dia a dia nós temos a incapacidade de depender, de confiar, de crer que essas coisas não nos faltarão. Não nos faltarão. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Olha só, eles não trabalham nem fiam. As pessoas, elas se exigem, o sistema mundial, ele exige de cada um de nós trabalhar, ter, adquirir, porque sem isso nós não somos. E é mentira, isso é mentira. O que Jesus falou é que se a gente olhar por tudo que já tem, por tudo que nós somos, por tudo que nós fomos, somos e seremos, confiando nele, colocando a nossa vida descansada nele, nós teremos a resposta que precisamos. Porque as comparações que ele dá aqui, ave do céu, lírio do campo, as aves do céu não semeiam, não colhem, lírio do campo não trabalha. Eu, contudo, no 29 ele fala assim, né, Mateus 6, 29, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então ele compara Salomão, que é um ser humano, com o lírio do campo. Né? Então, se a gente for olhar, o que nos falta é termos uma fé voltada para aquilo que Deus vem nos ensinando. Né? O que ele vem nos ensinando nas Escrituras?
confiar. Confiar nele. Como que nós confiamos em alguém? Quando nós conhecemos. Então, se nós fazemos aquilo que, contrário àquilo que ele está nos ensinando na sua palavra, nós estamos dizendo para ele que nós não confiamos na ação dele. Então, o que nós precisamos é uma fé voltada para uma confiança em Deus, que dentro da saúde que ele, o Senhor, nos dará, ele vai trazer para nós a condição de se alimentar, se vestir e viver uma vida de paz. Mas como? No 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, se a nossa fé estiver voltada, tem muitos trechos das Escrituras que é nos ensinado, até mesmo os discípulos, né, falando, Senhor, se essa é a condição do homem, nos aumenta a fé. Né? Quando vem a tempestade, né, que fala da tempestade, da grande tempestade, né, que ele fala, homens de pequena fé, né, vão libertar um moço, e aquele moço lá, o pai chega e fala, seus discípulos não conseguiram, mestre, libertar o meu filho, homens de pequena fé. Então, se nós formos olhar na prática do nosso dia a dia, o que nós precisamos é ter uma fé voltada numa confiança. E aí nós nos perguntamos assim, então, a gente não faz nada e Deus faz tudo. Aí vem o capítulo de Jó 38, versículo 4. Jó 38, versículo 4, que nos diz, quando Jó foi questionar a Deus, né, por causa daquele sofrimento, e Deus vai e responde para Jó, Jó, onde tu estavas quando eu fiz todo o firmamento da terra e tudo que nela existe? Mostra-me com a tua sabedoria e inteligência. Então, nós esquecemos que quando nascemos, crescemos e estamos onde nós estamos hoje, nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Quem nos colocou numa condição de vida para que nós pudéssemos estar de pé hoje, com saúde, não é pela uma fé construtiva que eu faço. A vida com Deus não é por uma fé construtiva. Eu faço a obra para que aquilo cresça naquela obra, para que depois eu responda para as pessoas que através de mim algo aconteceu. Não é por aí o caminho. O caminho é que eu tire de dentro de mim as ansiedades que me impeçam de viver uma vida de paz. Como, por exemplo, se o meu passado mal resolvido deixou pendências mal resolvidas e hoje eu lembro dele, penso no meu passado, fico deprimido, ele nos ensina o quê? Abacuque 2, considerai o vosso passado. Por que considerai o vosso passado em Abacuque fala? Né? Por que considerai o vosso passado? Para que eu não venha repetir os mesmos erros do que já foram feitos. Para que eu venha fazer, para que eu tenha uma nova mudança de atitude, uma nova mudança de vida. Considerai o vosso passado. Abacuque 1, não é 2 não, é 1. Abacuque 1. Né? E aí, quando chega no 31, ele fala assim, ó, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a lição que eu entendi nisso aqui, nesses versículos, né, nesse texto, nessas linhas, nessas letras, é que o meu passado mal resolvido gera uma depressão, me deprime quando eu olho para o meu passado mal resolvido. Quando eu olho para o meu dia presente, que se chama hoje, né, ele me gera estresse para resolver aquilo que não está na minha condição de resolver. Então me gera um estresse no dia que se chama hoje. E o meu futuro gera ansiedade, gera preocupação o futuro, porque ainda não está nas minhas mãos e não está no meu controle. Então se eu olhar para mim e ver o meu passado que já passou,
que me deprime por estar com situações mal resolvidas. Se no meu presente a minha inquietude de resolver as coisas, sabendo que o próprio dia trará o próprio mal, o que no meu dia eu devo fazer é não mais viver mal, procurar viver o melhor que eu puder no dia que se chama hoje, para que no dia de amanhã as preocupações, as ansiedades não gerem em mim a ansiedade como o século está, como o mundo está sendo gerado. As pessoas se ocupando, as pessoas preocupadas com aquilo que ainda não chegou nas suas próprias mãos para resolver, já estão ficando doentes. Então, assim, que nós recebemos essa palavra, que nós nos dedicamos ao ler as Escrituras, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Pela leitura das Escrituras, toda vez que eu for ler as Escrituras, eu recebo o renovo do Senhor. A palavra do Senhor, ela não se renova a cada manhã. O que se renova a cada manhã é a leitura que eu faço das Escrituras para que eu tenha uma vida de paz. E ela me renova. As Escrituras me renovam porque ela traz em mim uma novidade de vida, que onde eu aprendo a ter um comportamento cristão, ainda que eu tenha situações do dia a dia para ser resolvidas, ainda que eu tenha situações para buscar e resolvê-las, né? Mas a minha confiança no Senhor tem que estar em primeiro lugar. Para aquilo que Deus trouxer para mim, eu faço. Aquilo que Ele não trouxer para mim fazer, eu não faço. Então essa é a vida que também tem uma referência em Hebreus 4, entrar no descanso do Senhor. Então, quando nós entramos no descanso, isso não é para me ficar deitado o dia todo, só deixando Deus fazer as coisas. Não é isso. Eu preciso de ter a minha mente ocupada com aquilo que me traz esperança, das respostas que eu espero e confio do Senhor, para que eu não venha fazer as coisas e dar errado. Dando errado não quer dizer que eu estou perdido. Não. O que dá errado na minha vida é com a falta de dependência com Deus. É a falta da dependência com Deus. É a falta de confiança. É a falta de crença. É a falta de filiação com Deus. As minhas escolhas que traz que gera essa ansiedade em mim. A ansiedade por si só ela não existe. Ela existe onde tem vida. E a vida quem produz de escolher somos nós. Esse poder de escolha está em nós. Porém, o efetuar, cabe a mim confiar em Deus para que tudo aquilo que eu aprendi e hoje estou passando por escolhas erradas, por situações que eu não dependo de Deus e aquilo que me preocupa no futuro, eu tenho que sair de cena. Eu, Márcio, tenho que morrer. Eu, Márcio, tenho que abrir mão. Tenho que fazer aquilo que renova os meus dias. Porque tudo aquilo que está para acontecer, Deus está sabendo. Deus sabe da minha condição. Ele sabe do que eu preciso. Por isso que ele disse, Jesus, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, se a vida é minha, né, como muitos falam, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, né? Se a vida é minha e eu ando ansioso, eu preciso de dar conta das minhas ansiedades. Porque quando vem a enfermidade, não é outro que tem que cuidar de mim, não. É eu mesmo. Então precisamos pensar nisso. Nós precisamos uns dos outros para edificar a vida de uns dos outros, para que cada um cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3. Né? Então, está escrito, né, no final do capítulo 3 de Pedro, se eu não me engano, eu acho que é versículo 13. Quer ver? Então, assim, esse tempinho eu estou tirando, porque eu sei que é uma palavra que eu recebi quando se trata de ansiedade, que diz, né? O meu passado mal resolvido me deprime, o meu presente traz estresse nas ocupações que eu defino no dia a dia, e o meu futuro gera ansiedade. Né? Segundo Pedro 3, que fala
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Né? Então está em 2 Pedro 3,18. Né? Então esse é o crescimento que precisamos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.